Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, onde quer que você esteja, que está nos assistindo hoje. É o primeiro episódio do podcast a RDM por Amélia Alves. Eu sou historiadora, eu sou escritora, eu sou produtora cultural. Estamos inaugurando hoje, esse é o nosso primeiro episódio desse podcast. Vocês todos são muito bem-vindos. Espero que gostem muito, que opinem nos comentários, que participem. O nosso propósito nesse podcast é justamente trazer, eu estava até falando agora com o nosso convidado especial de hoje, trazer tudo que é de bom nas artes, na cultura, na ciência, na tecnologia, no empresariado, no turismo, na gastronomia, o que há de bom, o que está sendo produzido de bom, tanto a nível de Mato Grosso, Brasil, mundo, quem sabe, né? A gente chega a um dia trazer pessoas de todo lado que possam trazer para a gente o que é que está sendo feito de bom, que tipo de conhecimento está sendo produzido, o que é que as pessoas estão falando, as pessoas que formam opinião sobre tudo o que pode fazer com que a gente construa, reconstrua, desconstrua, construa novamente o nosso conhecimento, nossa opinião, nosso senso comum. Não é isso? Muito obrigada por todos vocês. O nosso primeiro convidado é muito especial para mim, muito especial, porque ele também é produtor de podcast, é escritor, é psicólogo, é jornalista, é professor universitário e é escritor. Eu estou falando do Jair Donato. Muito prazer de estar você aqui novamente. Obrigado, Amélia. Olha, quero começar desejando a você sucesso. Obrigada, meu amor. Tá bom? Obrigada, viu? Parabéns. Ele é meu mestre nisso tudo, né? E em termos de podcast, de entrevista, aprendo muito com ele. E também já fui convidada do podcast dele, que acontece toda sexta-feira, é o Humanos Literário, é o único que nós temos voltado para literatura. Exclusivamente, não é? Então, e o Dr. Jair Donato, inclusive, eu convidei por dois motivos. Primeiro, porque o primeiro podcast, primeiro episódio, acho que 2023... Teve um que eu fui a primeira convidada. Acho que foi no início do podcast, lá em 2019, não foi? 2019, né? Então eu estou retribuindo a gentileza, a generosidade dele em convidá-lo para que ele seja meu primeiro convidado na primeira edição desse podcast. E posso dizer que foi um prazer, porque Amélia, né, você que está conhecendo a partir de agora, já compartilha essa live com o maior número de pessoas. É uma escritora exímia. Sou profundamente um admirador, né, do seu trabalho, Amélia. Eu admiro profundamente a forma da sua escrita. E a Amélia tem produções no Brasil e em Portugal também. Muito obrigada, querida. Um dos meus livros, inclusive, foi editado pela Humanos Editora. Sim, Rumor de Lobos. Gente, anota o nome desse livro. Rumor de Lobos. Desde a capa já é impressionante. E a história é linda, vale a pena. Obrigada, querida. Então, nesse nosso primeiro episódio, eu estou com sorte por dois motivos. Primeiro, que o Dr. Jair aceitou. Segundo, porque eu estou nessa casa, na RDM, sendo recebida com muito carinho, com muito profissionalismo. Foi um convite muito especial do Dr. João Pedro Marques e eu aceitei. E toda a equipe, a produção, Rafael que está aqui, Sherry, mas todos os outros que eu tenho esquecido agora, peço perdão, mas sintam-se todos abraçados por mim e minha gratidão. Então, assim, neste momento em especial, está tendo uma discussão muito forte no Brasil, e que normalmente isso já vem acontecendo, né? Isso acontece no mundo todo, isso não é uma questão do Brasil, que é o uso e abuso da imagem infantil nas redes sociais, nos Instagrams da vida, pelos influencers, etc. É muito sério. Acredito que todo mundo que está assistindo aqui agora está acompanhando isto, né? E ainda bem que tudo isso está explodindo, está vindo à tona com mais força, né? Para que a gente possa, de fato, tomar uma atitude em relação a isso e cuidar das nossas crianças, não é isso? Desde que saiu essa matéria, 32 projetos foram apresentados ao parlamento desde que surgiu essa matéria bombástica que está todo mundo acompanhando, né? Então está todo mundo se mexendo, todo mundo levando a sério essa questão e vamos ver onde é que a gente chega para proteger nossas crianças desses abusos que não servem nada mais, nada menos do que destruir o seu desenvolvimento psicossocial e construir traumas para o futuro, né? Sobre isso,
sobre traumas do futuro, sobre o uso e abuso da mídia, o excesso de acesso à mídia, às redes sociais e à televisão, etc., das crianças e dos adolescentes, que mal isso faz? Quais são as sequelas que isso está deixando nas nossas crianças e vão deixar? Que tipo de adultos serão, né? É para isso que eu trouxe o Dr. Jair Donato. Ele está lançando um livro maravilhoso que chama-se Smartphone. Os perigos para o cérebro de crianças e adolescentes. Editor Humanos. Dr. Jair, toda a sua capacidade de psicanalista, de psicólogo, de professor, eu conheço. Agora quero conhecer as ideias desse livro. Comece a contar pra gente, por favor. Amélia, este livro, na verdade, é um grande alerta para pais, professores, tutores e todos os usuários de telas em geral, especialmente o smartphone. O Brasil hoje tem quase 3 smartphones por habitante. Só perde para a África do Sul em número de horas de acesso ao celular. Estamos com 9 horas e 13 minutos, mas eu encontrei no meu trabalho de campo, na pesquisa de mestrado que fundamentou este livro, crianças com 10, 12 horas de acesso à tela do celular. É sobre isso que falamos, não é um livro sobre smartphone, é um livro sobre como lidar com esse desafio. Você começou falando sobre a erotização infantil, que é quando não há controle, a internet é uma terra sem lei. Exato. Então, erotização infantil, o que mais? Adultização, né? Também. Adultização, né? Crimes. Um termo que agora as pessoas estão prestando atenção nisso, né? Crimes estão sendo cometidos, patologias estão sendo detectadas, síndromes, transtornos mentais. E a questão é o uso da tela em excesso, não o uso do smartphone. Nós estamos diante de uma tendência, não temos nada contra a tecnologia. Eu, como educador, faço questão de dizer, não é um livro sobre proibição do uso do smartphone de modo algum. Leonardo Boff deixa bem claro que a verdadeira educação não se trata de cortar as asas, é orientar o voo. Isso. Tem muitos pais. Muito bacana essa frase. Vamos repetir? A educação não se trata de cortar as asas, é orientar o voo. Orientar o voo. Muitos pais estão tendo dificuldade para orientar os próprios filhos. Está faltando muito afeto dentro dos lares, sabe? Amélia, eu encontro famílias, um grupo de WhatsApp, e o filho pelo WhatsApp do quarto, mãe, traz comigo, mãe, faz um pix, pai, não está tendo afeto, não está tendo comunicação. Amélia, uma das cenas mais vistas na face da terra hoje é esta aqui, ó. É verdade. Eu vejo pessoas caindo em espelhos d'água, tropeçando, trombando em outras. Exato. Percebe? Tem uma outra coisa, Jair, que me faz... Chama Jair porque você é meu amigo de muito tempo. Tem uma outra coisa que me incomoda imenso. É quando você está numa roda de conversa, num restaurante, numa mesa de almoço, de jantar, ou o que seja, né? E você está ali e a metade das pessoas estão cada uma num celular. Eu acho incrível. Você está sendo generosa em falar metade, e boa parte das vezes a maioria. Está. Eu vou em restaurantes, eu estou falando muito de quando a gente vai em restaurantes, por exemplo, não em família, quando é em família a gente já fala assim, deixa o celular, a pessoa, todo mundo deixa, porque é hábito, é por hábito, não é por falta de educação, é hábito, que acaba sendo falta de educação, não é? Mas assim, eu falo muito para restaurantes, que você vai num restaurante, você começa a perceber, olha em volta, casais jovens, né, grupo de amigos, eles não estão conversando. A namorada conversando com o namorado pelo WhatsApp. Pelo WhatsApp, eu acho incrível. Eu assisti uma cena que era um casal e uma criança. A criança no meio tomando sorvete, a mãe aqui e o pai aqui, cada um com o celular. Sim. Entendeu? Se ela estava tomando sorvete adequadamente, se ela estava fazendo outra coisa, não interessava. Quer dizer, percebia-se que eles estavam absolutamente alheios. Houve o relato de uma mãe que levou comida para o filho no quarto, porque estava nos jogos, não saía para o almoço, ela levou o prato, e ele comeu no jogo, colocou o prato aqui do lado. Aí a mãe resolveu ficar um pouco ali ao lado dele. De repente, que ele falou nervoso, mãe, cadê minha comida? Eu tô com fome. Ela, naquele momento, ela percebeu o que eu estou fazendo com meu filho. Sim. E foi buscar ajuda.
Sim. Feliz do pai que desperta e que busca ajuda, né? Porque a alienação está no coletivo, mas o despertar é individual. Então, quando eu desperto, opa, peraí, como é que eu estou, como que está a minha relação em relação a isso aqui? Sim, doutor Jair. E como faz, Jair, fala um pouco de como você começou a escrever esse livro. Foi isso que te levou a essa necessidade de... Eu sempre tive esse olhar quando eu fiz a minha monografia lá em jornalismo, minha primeira formação foi em jornalismo, o meu tema foi o impacto, não existia smartphone, então foi o impacto das cenas de violência exibidas na TV no comportamento do indivíduo, né? Então de lá já comecei a perceber o quanto as cenas que são veiculadas, elas impactam o comportamento das pessoas. E agora com o advento das redes sociais, as telas de um modo geral. A própria Associação Brasileira de Psiquiatria recomenda o quanto de tela de TV para uma criança, o quanto do smartphone, o quanto de um tablet. Mas o smartphone é o que mais está à disposição. Amélia, tem crianças com 1 ano e meio que já pega o controle, ele sabe qual o canal dele na TV, ele sabe qual o vídeo no YouTube. Meu neto de 1 ano e 2 meses, ele já pega o controle, ele sabe ligar a TV e ele sabe colocar no canal de desenho. 1 ano e 2 meses. Nossa. Então, o smartphone não chega perto dele. O ideal seria o smartphone para uma criança por volta dos 7 anos. Essa é a indicação. Mas eu vejo muitos pais, Amélia. A criança de 2 anos já usando isso aqui como moeda de troca. Porque deu o smartphone, para de chorar. Os pais podem cuidar das próprias atividades. Como se fosse uma babá, né? Exatamente. E no passado, Amélia, provavelmente seus pais, meus pais, tinham cuidado para que nós não saíssemos, não ficássemos na rua. Muito tempo, era muito perigoso. Tarde, Hoje o perigo está dentro do quarto. Está dentro do quarto. Está na mão da criança. São organizações criminosas que estão ali observando qual é aquela criança sem afeto em casa, aquela criança carente, sabe? Então, assim, além do vício, que é um dos assuntos que eu abordo aqui, devido ao efeito dopaminérgico, gera um vício semelhante ao uso de drogas químicas, além do vício, desenvolve uma série de patologias, chega inclusive a influenciar aspectos de personalidade. Tivemos um caso recente, aquele adolescente do Rio de Janeiro que tinha contato com uma outra adolescente de Mato Grosso que matou os pais e viria para cá para matar também a família da adolescente. Aos 8 anos eles se conheceram através de um joguinho, ele tinha 8, ela tinha 9, um jogo macabro, em que ao matar os pais, o jogo foi o grande mentor. Então, assim, e agora, dá para os corpos comer ou não? O que eu faço com os corpos? Como se estivesse movendo uma pecinha do jogo, Amélia. Olha que ponto. Essa alteração da estrutura neurológica, Amélia, é para o resto da vida. A gente está lidando com uma pessoa com comportamento sociopata ou psicopata, até mais, porque a habilidade da empatia não é desenvolvida, é silenciada na área do cérebro, devido a esse uso em excesso. O porquê que gera vício, é importante dizer isto. Quando eu fico aqui, Amélia, e acesso... A gente, Amélia, penso que você tem um número reduzido de aplicativos, mas um adolescente é muito... Eu gosto mais de falar com os adolescentes. O que você tem? É muito aplicativo, e é o tempo inteiro. Isso aqui gera uma substância, um neurotransmissor chamado dopamina, que é uma substância maravilhosa, não vivemos sem ela. É a substância do prazer. Só que em excesso. Só que em excesso gera baixa o rendimento escolar, porque a performance cognitiva diminui. Amélia, a criança, trabalhei com 338 adolescentes no meu trabalho de mestrado, minha pesquisa de campo. Encontrei adolescentes no nível altíssimo de sofrimento. Até 4 da manhã tá digitando ali. Como que essa pessoa acorda para ir 7 da manhã para a escola para fazer uma atividade? Amélia? Então, assim, E como que ela trabalha as suas questões emocionais daquele dia, por exemplo, de alguma coisa que está acontecendo durante a semana na escola que o pai e a mãe não estão nem sabendo. Em casa também. Ele chega em casa, ele também não tem essa atenção, então ele mergulha no celular. O temperamento das crianças está mudando muito, o humor das crianças, as crianças estão ficando muito mais agressivas dentro de casa, com as pessoas próximas. Então os impactos, Amélia, são desde os físicos. Amélia, a pessoa é uma criança com insônia. Sim, que triste. O número é enorme. Então, tem um índice de crianças alto de crianças com insônia? Alto com insônia, crianças, pré-adolescentes, adolescentes, porque apaga a luz, aí fica na tela aqui do celular, que é azul, dificulta a produção de melatonina, então a insônia aumenta, e aí, qual que é o motivo do sono? O sono é um dos fatores que faz com que o cérebro se reorganiza.
E quando a pessoa, até para o adulto, quando Sim. dorme pouco, então Sim. afeta. O sono é um dos fatores que afeta, acaba em relação a todo o sistema nervoso central, sistemas periféricos, acaba gerando um processo de desregulação do Sim. sistema emocional. Sim, sim. Então, gera o vício. Do vício, Amélia, existe uma síndrome chamada nomofobia. Nomofobia é o medo de ficar sem um celular. Ainda hoje Sério? Eu não conhecia esse termo. Sim. Ouvi um termo psiquiátrico. Ouvi um relato hoje de que o pai e a mãe foram ao restaurante com a filha. Quando chegou na porta do restaurante, a filha percebeu que a bateria do celular acabou. Ela se recusou a entrar. Não posso, eu tenho que voltar, tenho que carregar o celular. E os pais não conseguiram entrar, tiveram que voltar. Alguém pode falar, é birra. Não, é vício. É vício. A pessoa, quando já está com vício, nomofóbica, se ela se vê sem bateria, se alguém tira o celular dela, encontrei adolescentes que a mãe... pânico, né? Sim, a mãe recolheu o celular meia-noite, ela não conseguiu dormir, entrou em surto, 2 da manhã, bateu na porta da mãe, começou a tremer, até chegou a desmaiar. Meu então, Deus. Semelhante a uma abstinência, semelhante à pessoa que usa droga, né, e é tirado dela imediato. Sim. Então as pessoas precisam buscar ajuda. Nós temos casos dos mais extremos. E aí nós estamos falando dos sintomas físicos, falamos da insônia. Tem uma síndrome que chama pescoço de texto. Então, esse hábito da pessoa ficar assim, tá voltando lá na evolução, lembra? Então, esse hábito de ficar assim, gera problema desde na coluna, adolescentes com problemas na coluna, dedos, mãos, informação praticamente, visão, sabe? Então, os problemas físicos, as patologias são enormes. As mentais, está aumentando o índice de crianças, Amélia, com comportamento ansioso, depressão, porque tirou o celular, baixa serotonina, dopamina. Então, assim, quando Freud diz todo excesso, né, em todo excesso há uma falta, o que está faltando? Em todo excesso há uma falta. Sim. Então a gente fala do uso em excesso, porque o uso comedido, e essa é a proposta do livro, de modo algum orientando pais a proibirem, mas a poderem educarem a si próprios, porque não adianta, Amélia, eu pedir para o meu filho e eu próprio no almoço eu estou ali, certo? Exatamente. Então, hoje se usa as caixinhas online, que na hora do almoço pega a caixinha toda, não põe um celular aqui. É a forma lúdica de lidar com as crianças, cada um pode descobrir as suas maneiras. Eu tenho a preocupação porque não tem bula para criar filho, você sabe disso, sua mãe também, mas assim, a ideia é poder negociar, conversar. Até 2 aninhos, 3 aninhos, não tem negociação. Não deixa pronto. Não é pronto. Mas a partir da hora que a pessoa já vai desenvolvendo mais aí a área cortical, já um pré-adolescente, dá sim para chamar, não impor, propor, negociar, um processo de sensibilização. Para que a própria criança, o adolescente, faça parte desse processo também. O mesmo vale para os adultos. Eu faço pequenos testes, Amélia, eu vou para a academia, não levo o celular, sabe? Então, lembra, dá vontade de tirar... Não, deixa o celular. Por que que, sabe? Eu vou para um outro projeto agora, para uma outra atividade que não necessariamente tem que ser de celular. Eu faço muito treinamento nas empresas, aí minha proposta é quando chega todo mundo na hora de cumprimentar, eu vou escolher uma mesa, eu peço todo mundo colocar o celular na mesa. Tem pessoas que não conseguem, demora um pouquinho, vai lá, já pega o celular. Ou então nem presta atenção no que você está falando, tá olhando pro celular ali dela, né? Sabe? Então, eu tenho comentado sobre um hábito que ocorreu, eu comecei a prestar atenção nisso, um dia eu disse, cheguei na garagem, na hora que entrei no carro, lembrei que eu tinha esquecido o celular. Eu pensei, vou voltar para pegar, mas eu estava com pressa. E aí bateu ali uma preocupação, me veio o seguinte pensamento, um pouco intruso já, e se o pneu do carro furar? Pode, Amélia. Olha. E é um pensamento que vem de forma negativa. Claro. Amélia, no passado, se furasse, você ia fazer o quê? Eu não acharia, gente. Naquele momento eu tomei consciência. Opa, peraí, se furar, você já estava criando uma necessidade imaginária para poder voltar e pegar o celular. E se o pneu furar? Eu peguei o carro e fui. Então, assim, hoje eu procuro... Tem semana que eu decido, de segunda a sexta, não vou postar história dessa semana. Sabe? Então, assim, porque a gente não vai afastar. É você que tem que lidar com isso. É você que tem que estar no controle. Você tem que estar no controle. Né? Hoje eu não quero postar nada, nem quero ver nada também. Amanhã vai estar tudo lá gravado. Não Falei com uma pessoa semana passada que tinha mandado um recado para ela, e aí eu até pensei que tinha mandado um número, aí deixei no Instagram, te mandei uma mensagem no WhatsApp. Ela disse: nossa, tem 3 dias que não pego o WhatsApp. Achei bonito aqui, porque é difícil você ouvir um relato desse. É difícil. Então, sem apego ao celular. Então, assim, Normalmente,
Eu penso assim, por exemplo, quando eu pego o celular, eu falo assim, eu sou muito de esquecer o celular em casa. Sim. Graças a Deus eu tenho essa, né? Eu acho bom, ainda bem que eu tenho isso. Portanto, eu não sou viciada, né? Eu deixo o celular, eu esqueço de carregar, chegando na manhã seguinte eu vou pegar o celular, tá zero, eu tenho que pôr na tomada para poder falar. Você entende? Então, quando você deixa de lado, você começa a perceber que eu pus na minha cabeça assim, se for urgente, a pessoa vai urrar de ligar no meu celular. Se não me achar, vai ligar no celular do meu marido, do filho, do vizinho. Vai até a sua casa, alguma coisa. Vai até lá. Se é urgente, ela vai achar a gente, Exatamente. Não é? Eu não preciso estar assim, ó, vai que é urgente. Sim, vai que é urgente. E ficar com o celular aqui, esperando uma urgência. Às vezes a pessoa fica sem usar o celular por uma hora, ele acha que Deus o mundo ligou pra ele. Aliás, coisa que menos acontece, alguém ligar pro outro celular. Aí acha que tem um monte de curtida. Chega lá, ninguém curtiu. Sabe? Então, As pessoas também estão fazendo outras coisas. É interno. A gente fala do celular, que é a queixa, mas a demanda é interna. É para essa demanda que tem que ter o olhar. Né? Jair, você sabe de uma coisa importantíssima? Teu livro veio numa hora muito importante. Com essas discussões que estão acontecendo aí nas mídias agora, esse rapaz, essa influência que fez um baita trabalho, eu achei fantástico aquilo, corajoso, meticuloso, mostrando até como é fácil, né? Enfim. E esse é o trabalho na verdade, tá bem, isso é uma coisa nefasta, que a gente tem que mexer muito, tem que trabalhar muito, procurar se envolver, não existe eu não tenho filho pequeno, isso não é problema meu, não existe isso. Vai passar a ser problema seu o dia que esta criança, ou esta que está sendo abusada mediaticamente, vamos dizer assim, não é? Sim. Ou esta criança que está sofrendo esse tipo de problema que você aborda no seu trabalho, te alcançar. Sim. Porque alcança. Sim. Como uma pessoa, como você disse, que se torna depois agressiva, não é? Já sem educação, agressiva, ignorando qualquer tipo de ética, de moralidade, de humanidade. Sociabilidade afetada. De tudo, de amorosidade, de harmonia, de tudo. Essa criança perde a noção disso, né, Jair? Amélia, isso é tão sério, tem estudos bem recentes. O tema em si é recente, mas nós já temos hoje mais de 5.000 estudos científicos. É uma preocupação de psicólogos, psiquiatras, pessoas ligadas ao comportamento, neurocientistas. Então, nós temos assim, evidências de que há impactos. E esses impactos eles são nocivos, né? Exato. Então, não se questiona em relação a isso. E tem estudos ainda mais recentes que mostram que crianças estão desenvolvendo sintomas semelhantes, análogos a TDAH e autismo devido ao uso em excesso. Uau. Não é que o uso em excesso gera autismo, TDAH, mas são semelhantes. É muito comum você encontrar uma criança, um adolescente, geralmente não tem contato visual, então responde você aqui e tal. Então, isso é horrível, né? Você fala com uma pessoa e a pessoa nem olha para você, às vezes, para responder. Sim. Ela não tem tempo, ela está ocupada. Em função de um recurso externo, mas que gera esse excesso de neurotransmissores de substâncias químicas, há uma alteração neurológica. Sim. E são alterações que podem ficar para o resto da vida. Essa alteração, a criança, por que eu dou essa ênfase aqui? Os estudos mostram muito esse cuidado com crianças e adolescentes, Amélia, porque o cérebro do indivíduo, ele só fica pronto, especialmente o neocórtex, que é essa parte frontal, por volta dos 21 aos 25 anos. Imagina uma criança e um adolescente a criança e o adolescente tomar uma decisão, não é baseada no neocórtex, é baseada, né, numa glândula interna, né, que é próxima ao sistema límbico. Então, ele não tem ainda, por isso que a criança não tem esse poder de decisão, ele não tem noção daquele impacto. Até o adulto, Amélia. Sim. A gente encontra muitos adultos que a impressão que tem é que só tem área subcortical no cérebro. O que nos diferencia dos animais é as áreas corticais e neocórtex. Sim. Mas as pessoas vivem num autômato, né? Sim, uma semana do Morango do Amor, agora já acabou, o Morango do Amor já passou, agora é a chupeta. Eu nem cheguei a experimentar, já passou. Agora é a chupeta, adulto, o uso da chupeta. Então, assim, tudo, é muita informação e as pessoas, assim, E aí você fica análise, o que é a chupeta, o que é o morango, o que vai à boca, o que a pessoa está procurando, na verdade? Deglutinar o que, na verdade? Sim. Qual que é a sede? Sim. Qual que é a fome? Qual que é a falta? Qual que é a falta? Amélia, se a pessoa não parar, por isso que o processo da psicoterapia é muito importante. A pessoa se perceber. Sim. Como eu estou em relação a isso? Sim. Qual é a minha função aqui? Minha função social? Como você disse, mesmo que eu não seja pai, eu influencio as pessoas ao meu redor. Social. Você está falando de um ser humano, de uma criança que vai se tornar um adulto. Exatamente. Se você finge, é como você
passar, por exemplo, na rua e ver um pai, uma mãe ou um responsável, quem quer que seja, por exemplo, agredir uma criança, e você passar e falar, não é meu filho, não vou me meter. Você é responsável, você está batendo junto. Você concorda comigo? Ou seja, se a gente não se envolver, como a gente está fazendo aqui agora, trazendo você, para a gente deixar isso claro para a população mais possível, abrir mais canais de debate e discussão, né, Jair? Mostrar seu livro, para as pessoas lerem. Gente, olha, não é um livro tão... Né? Não é um tijolo. Olha, eu tive a preocupação de tirar, não é nem pelo tamanho, eu tive a preocupação de tirar, não deixar um livro técnico, isso, né? De uma dissertação, transformei no livro numa linguagem que pessoas de qualquer área, o adolescente pode ler e entender muito bem. Essa é a ideia. Isso é muito bom. Eu gosto muito disso, muito. Quando eu escrevo meus livros sobre história, né? Na parte da história, não da literatura, eu procuro muito essa linguagem para que todo mundo leia, todo mundo entenda. A gente tem que sair do miolo, né? Eu falo de um assunto que eu entendo, você fala do seu e ficamos entre nós. Isso é inútil. É inútil. Meu conhecimento e o seu tornam-se inúteis, porque não tem uma difusão, que é o nosso propósito, de transformar mesmo mentalidades, ou pelo menos as pessoas reverem conceitos. Não é nem transformar, é dar oportunidade para as pessoas reverem seus conceitos. Ponto, acabou. Porque a mudança é de dentro para fora. O nosso papel, você educadora, você sabe, Amira, nosso papel é provocar sensibilização. A gente não tem poder mudar, a gente não conscientiza ninguém, isso é um processo de consciência de dentro para fora. Então, a gente pode estar na palestra dia de 1000 pessoas, 10, é verdade, mudam a vida dela. Então, porque é um processo de dentro para fora. Então ela vai buscar mais sobre isso. Não tinha pensado sobre isso, ou dessa forma. Esse é o nosso papel, né? Joga faísquinhas, né? E vamos juntos. Então, eu agradeço um convite como esse que você fez para a gente poder compartilhar mais sobre isso, falar sobre isso, a leitura de um livro. Você pode pesquisar também um artigo que você pesquisa. Com certeza. Dá mais argumento, mais base, para que o pai possa... Porque às vezes o pai não sabe como que eu converso. Tem pai que chega no consultório, o que eu falo? Como é que eu falo? Como que eu posso agir? Então, o conhecimento é importante. Que coisa triste. Entender melhor, eu deixo aqui um pouco sobre como que funciona o sistema dopaminérgico, entender melhor sobre o sistema dopaminérgico. Tem outras fontes do gerar prazer para o filho. Tem famílias hoje, poucas, mas tem famílias que estão resgatando brincadeiras de quando os pais do nosso tempo. E aí tem aquele horário que combina com os filhos, guardem as telas maravilhoso. E vamos. E eles gostam, viu? Sim. É novidade para eles. Eu já conversei com um adolescente que está nesse processo, falou, tá achando maravilhoso. Eu tenho conversado com alguns professores, Amélia, que estamos com 8 meses da implementação da lei em âmbito nacional. Vários municípios já tinham, o Rio já tinha implementado há muito tempo, mas o Brasil em âmbito nacional tem 8 meses. Tem uns relatos muito bacanas de observância, de aumento da performance cognitiva dos alunos em sala de aula. Claro que sim. Tem escolas que estão encontrando dificuldade. Aquilo estimula a criatividade, imaginação. Interação, né? Na hora do intervalo que não existia, aumentou a interação. Todo mundo está envolvido em alguma coisa em comum, né? Jair, deixa eu te perguntar uma coisa. Você como médico, como doutor, como psicólogo, como professor, educador, muito bom, muito importante aqui de Cuiabá. Eu vi um lancezinho dentro dessa reportagem grande que esse influencer fez, um podcast formado por 3 crianças. Não sei se você assistiu, acho que tinha 12, 13, 14 anos, alguma coisa assim. A barbaridade que era aquilo, porque as crianças estavam falando sobre para que a necessidade de estudar. Eu jogo, eu fico rico, eu ganho dinheiro. Eu estava na igreja, aí eu joguei eu não entendo desses joguinhos, então eu joguei o jogo tal, que quando eu entrei na igreja, eu estava com 2.000. O rapaz era desse tamanho, tinha 12 anos. Estava com 2.000. No final do culto, eu fui olhar, estava com 4.000. Então, cara, eu não vou estudar, para que eu vou fazer faculdade? Aí um outro brincou, tudo catatal. Um outro brincou assim, o que você quer saber de... Vamos lá, vai de Aristóteles. Que Aristóteles o quê? Aristóteles vai me dar dinheiro. Aquilo é louco, aquilo tinha que ser proibido, Jair. Porque nem eles sabem o que estão falando. Imagina os pais deixarem o filho assistir, amiguinhos, digamos assim, ou pessoas da idade, da faixa etária deles mesmo, né, dizendo que estudar pra quê? Esse negócio é fazer esses jogos, ser rico, aplicar aqui, aplicar ali, lá. O que eu quero com Aristóteles? O que eu quero, sabe? O que eu quero me formar, por exemplo, em matemática? Me poupa. Coisas do tipo. E já são influencers.
quantos outros adolescentes e crianças são influenciados? Agora, aí então, eles estão nessa faixa etária, portanto, há pais ou responsáveis que devem ser chamados e que devem, porque eles ganham dinheiro com essas crianças fazendo isso. Sim. Com certeza, não é? Isso é Amélia, fato. a questão dos jogos é muito séria. Há casos de crianças em que crianças mesmo pegam o cartão de crédito do pai e fazem compras. Sim. Gastam com jogos. Sim. Houve uma criança na região sudeste, uma menina que colocou fogo no apartamento para matar os avós porque ela se negou a dar o aparelho para ela ir pro joguinho. Tá, olha que loucura, coisa séria, que loucura. Isso é muito sério, né? Sim. Isso é muito então sério. Nós temos jogos, nós temos as redes sociais, nós temos todas as plataformas que trabalham a questão da erotização das crianças, uma série de fatores, e os pais às vezes não têm noção, eles não conseguem mensurar o que os filhos estão acessando ali. Não conseguem mensurar, mas também porque dá muito trabalho. Vamos ser sinceros, né? A gente tem muito... não é você demonizar os pais, os responsáveis, pelo amor de Deus, não é essa proposta, nem do seu livro, nem desse rapaz que fez esse levantamento grande numa outra área, que é a área do abuso infantil pela internet. O seu livro, que é sobre o uso excessivo da mídia, não é? Dos celulares, da televisão e etc. Tempo perdido ali. Não é? Tem pais que já não conseguem hoje, tem que pedir ajuda. Tem pais que tem pais de adolescentes que já não conseguem mais, porque o nível de agressividade... Mas tem que chamar atenção, né, Jair? Tipo, Amélia, tem muitos pais com dificuldade de trabalhar limites. Sim, sim. E isso é sério. Então, tem pais... Eu não acho que isso perpassa também pelo... Às vezes o pai está cansado, a mãe está cansada. A luta contra tudo isso, contra o que tudo eles veem no smartphone, todo o acesso que eles têm ao smartphone, à televisão, aos jogos, aos amiguinhos do Instagram, competindo quem tem mais like, olha que louco. E nem estamos falando de inteligência artificial ainda, viu? Nada, ainda não, né? Quer dizer, para os pais está muito difícil, é uma concorrência desleal, muito forte, muito desleal, porque o pai não está toda hora com a criança ou com o adolescente. Num adolescente você já não pode impedir que ele tenha um smartphone. Você não pode impedir. E você está no seu trabalho, a mãe está no trabalho, ele está na escola, está na faculdade, ela não tem acesso àquilo mais. Então, quer dizer, é uma concorrência desleal. Por isso que eu acho que a regulação disso tudo é fundamental. Como você disse, né, tem pai que já não tem mais controle, não consegue mais, já é tarde. Como os pais do menino que matou os pais, que matou... Para eles tudo foi muito tarde. Há casos de crianças e adolescentes, Amélia, que já precisam ir para o psiquiatra. Eu recebo pessoas no consultório que eu preciso que vá até lá para se autorregular. Que triste. Sim, muito triste isso. Jair, meu amor, nós estamos chegando ao fim, né, de um bate-papo maravilhoso. Eu vou chamar você novamente mais para frente para a gente discutir quantas pessoas deram feedback para você do seu livro, para a gente poder trabalhar mais essa questão. Excelente. E eu quero deixar aqui o convite para o lançamento, vai ser sábado, dia 16, né, no próximo sábado agora, a partir das 18h30, lá você conhece no Goiabeira Shopping, um espaço livre no térreo, a partir das 18h30. Então, você é meu convidado. Este é um livro que a escrita dele, eu escrevi pensando em como poder, de algum modo, deixar uma contribuição. Vamos ver o que a gente consegue, né, Amélia? Gratidão. Muito obrigado, Amélia. Sucesso. Gratidão a você que nos acompanhou até aqui. Sejam generosos, esse é o nosso primeiro episódio. Não é? A gente compartilhe, olha, acompanhe, porque a Amélia, não tenha dúvida, além dela trazer convidados espetaculares, o conteúdo da Amélia vale a pena acompanhar. Gratidão, meu querido, muita gratidão. Amélia. Olha, eu pedi permissão para o Jair para a gente sortear o livro do Jair, que ainda vai ser lançado amanhã, e eu vou sortear meu último livro de ciências, de história, né, que são As Leis Abolicionistas, onde eu trato como foi se fundamentando o racismo no Brasil, lembrando que o Estado agora vai começar, 2026, é obrigatória a aplicação da 10639/03 do ensino de África e cultura brasileira em sala de aula, e cultura indígena também. Obra excelente você. Então, isso aqui eu escrevi para professores, de novo naquela mesma
proposta, né, de nada acadêmico, é um diálogo que eu faço com professores, enfim. Então, nós vamos sortear os 2 livros para os comentários, tá bom? Vamos dizer se é o primeiro, o segundo, o terceiro. Dentre as pessoas que comentaram, eu e Jair vamos sortear os livros. Dá tempo todo mundo, olha, compartilhar e ter o maior número de comentários, né? Depois a gente procura vocês no particular para pegar endereço, essas coisas. Ou vamos deixar aqui na RDM e vocês passam aqui para buscar, tá bom? Depois dos comentários a gente faz o sorteio. Combinado assim? Combinado. Gratidão. Obrigada, Amélia. Obrigado. De bom, meu Felicidades. amor. Obrigada a vocês. Até a próxima.